Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. Em nosso vídeo anterior falamos sobre compatibilização de vigas e agora vamos falar sobre o pré-dimensionamento de vigas. Beleza? Vamos lá, vamos para o vídeo? Então, pessoal, o dimensionamento da área de aço necessária a uma viga para resistir aos esforços solicitantes, né, de acordo com o vão a ser vencido, deve partir das dimensões de sua seção transversal. Ou seja, para calcular a área de aço, nós precisamos partir de uma altura e uma largura determinada. Muito embora você possa mudar essas dimensões e realizar aí simulações de diferentes cenários que possam atender à sua necessidade. E para isso, nós temos algumas regras básicas que vão lhe levar a estimar dimensões viáveis ao dimensionamento e assim evitar valores grosseiros, principalmente se você estiver iniciando no cálculo estrutural, estiver iniciando aí na área de projetos de estruturas. Ok? Então, primeiramente, para determinar a altura, nós partimos do vão da viga, né? O vão que a viga vai vencer. E aí nós temos algumas relações que podem ser utilizadas. Por exemplo, se forem vigas contínuas, você pode utilizar o vão sobre 12, que vai dar aproximadamente 8% do vão, caso sejam tramos internos. Se for tramos externos de vigas contínuas, você vai utilizar aí o vão sobre 10 ou 10% do vão. E essa relação também vale para vigas biapoiadas. Talvez essa relação seja uma das relações mais conhecidas dentro do mundo da construção. Se você perguntar aí, entrevistar um pedreiro ou um mestre de obras e perguntar qual a dimensão, né, a altura de uma viga para vencer um vão, ele vai aí diretamente pensar em 10% desse vão. E, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com vigas em balanço, nós vamos trabalhar aí com o vão sobre 5, né, ou 20% do vão que essa viga vai vencer. Então, aqui para exemplificar, nós temos uma viga contínua com tramos externos e tramos internos. Né? Os tramos externos vão ter 5 metros e os tramos internos 4 metros. Aplicando aqui as regras do pré-dimensionamento, nós temos aí para os tramos externos o vão sobre 10 e para os tramos internos o vão sobre 12. O que vai resultar aí para os tramos externos em 50 centímetros e para os tramos internos 33 centímetros. E nesse caso, nós podemos adotar a maior altura e padronizar em 50 centímetros. E no próximo vídeo, nós vamos falar o porquê disso. Né? Então, nos acompanhe aí na nossa próxima oportunidade. E aqui, por exemplo, em uma viga biapoiada, nós temos aqui um vão a ser vencido por essa viga de 7 metros. E aí, nesse caso, no pré-dimensionamento, utilizaremos a relação aí do vão dividido por 10, né, ou 10% do vão, que vai nos levar aqui a uma altura de 70 centímetros, que você pode inclusive variar, né? Você pode aumentar ou reduzir esse vão depois das suas análises, inclusive com relação também a estado limite de serviço, né? A análise de deformação, análise de flechas, que nós vamos falar lá na frente, né? No nosso mini curso. E aqui adotaríamos uma altura, né, de 70 centímetros. Aqui temos um exemplo de uma viga contínua com trecho em balanço. E aqui temos tramos externos. O tramo externo com 5 metros, tramos internos dessa viga com 4 e um tramo aí em balanço, né, com 2,5 metros de comprimento em balanço. Aplicando aqui as regras do pré-dimensionamento, nós teríamos aqui uma altura de 50 centímetros para o tramo externo, uma altura de 33 centímetros para os tramos internos e aqui para o tramo que está em balanço, né, para o vão em balanço dessa viga,
fazendo a relação 2,5 metros, que é o vão que ela vence, por 5, né? 20% desse vão daria aí um valor de 50 centímetros. E nesse caso também nós poderíamos adotar uma altura padrão para essa viga de 50 centímetros. E com relação à largura, nós temos também algumas informações, alguns direcionamentos. Você pode partir, por exemplo, de dimensões mínimas. A NBR 6118 de 2014 estabelece um mínimo de 12 centímetros para vigas, podendo chegar a 10 centímetros em casos excepcionais, que é uma largura um pouco complicada de se executar, principalmente levando em consideração a questão dos cobrimentos que devem ser atendidos. Nós vamos falar sobre isso também em alguns vídeos aí à frente. Você pode levar em consideração as questões de compatibilização, ou seja, você pode utilizar uma largura que atenda a compatibilização com as suas alvenarias. Digamos, por exemplo, que você esteja utilizando uma alvenaria de 14 centímetros. E aí você pode tranquilamente utilizar uma largura de viga também de 14 centímetros. Assim você vai conseguir uma excelente condição de compatibilização, embutindo as suas vigas na arquitetura. E temos também algumas recomendações de literatura, por exemplo, algumas relações. Você pode dividir a altura por 3, e isso vai levar um número, né? Geralmente um número quebrado, né? Como nós dizemos. E aí você pode estar arredondando, e nós vamos dar algumas dicas sobre isso na nossa próxima aula. E de acordo também com o vão, né? Se você tiver um vão aí até 4 metros, a dimensão mínima de 12 centímetros provavelmente vai lhe atender, caso você esteja também utilizando uma altura interessante, né? Que atenda às regras de pré-dimensionamento que falamos anteriormente. Se você for trabalhar aí com um vão de 4 a 8 metros, até 20 centímetros vai lhe atender também com tranquilidade. Se você não tiver aí uma carga excepcional, né? E se você tiver vãos maiores que 8 metros, você vai ter que trabalhar provavelmente com larguras de viga de 25 a 30 centímetros. Obviamente que isso não é receita de bolo, e essas relações são relações para dar um direcionamento, e não estamos querendo dizer aqui que são valores, né, fechados que terão que ser utilizados. Na engenharia tudo depende, né? E depende de cada caso, depende de cada situação que nós precisamos, né, analisar. Então, pessoal, nós ficamos por aqui hoje, né? Nos acompanhe no próximo vídeo. Vamos falar de algumas dicas para a escolha das dimensões da viga. Se tiver algumas dúvidas ou sugestões, temos os nossos canais à disposição. O meu Instagram, Eng Breno Azevedo, né? O meu e-mail, breno.azevedo@hotmail.com, ou você pode também utilizar os comentários aí do YouTube, né? Dar o like, compartilhar o vídeo, indicar ao colega. Dessa forma, essa informação, se fez sentido para você, pode também fazer sentido para o colega aí que esteja procurando, né, alguma informação relacionada ao que nós falamos. Beleza? Então até mais, até o nosso próximo vídeo.